Queridos, hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito dos ensinos da oração do Pai Nosso. Amém? A oração do Pai Nosso talvez é uma das orações mais conhecidas. Creio que todos que estão aqui sabem de cor, sabem recitá-la, e assim com quase todos que moram nesta nação, certamente conhecem a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, e a sabem de cor. Mas o interessante, irmãos, é que as pessoas têm essa oração como uma espécie de mantra. Você já notou que, ora um Pai Nosso, 2 Pai Nossos, 3, e você será liberto, vai acontecer algo na tua vida? Geralmente essa é a fórmula que algum sacerdote dá para que as pessoas possam acertar-se com o Todo-Poderoso. Mas na verdade, irmãos, ao prestarmos atenção, ela é apenas o modelo que Deus nos deixou, o modelo de como devemos orar, e observar algumas situações que são extremamente importantes para que tenhamos uma vida segundo o querer de Deus, uma vida abençoada, uma vida guardada pelo Mestre. A oração do Pai Nosso, ela não é mágica. Ela não é um mantra que, ao ser repetidas inúmeras vezes, há de produzir algo novo na vida de alguém. Ela não é poderosa, por incrível que pareça. A oração do Pai Nosso não é poderosa. Se você orar 500 Pai Nosso, não vai descer fogo dos céus na sua casa, você não há de prosperar. Enfim, essas coisas que as pessoas dizem por aí, haja vista que não é a oração que faz o milagre acontecer, mas é o Deus da oração. É o Deus da oração. E nós não podemos de forma alguma colocar a nossa fé em um texto, em recitações, e esperar que o milagre aconteça na nossa existência. Nós precisamos entender, irmãos, que a oração do Pai Nosso é um modelo, apenas um modelo. E mais uma vez ressaltando, não é mágica, não é mágica. Ela não vai fazer o milagre acontecer. Amém? Parece estranho falar dessa forma, não é? Até parece uma falta de respeito para com a oração que nós tanto prezamos, que é a oração do Pai Nosso. Mas eu quero, irmãos, desmistificar essa ideia que são palavras poderosas, que apenas repeti-las é o suficiente. Mas não é assim, não é desta forma que nós aprendemos do Senhor e certamente não é desta forma que deve ser. E nós, no decorrer desta palavra de hoje, nós vamos ver alguns aspectos de extrema importância. E se observados, aí sim, receberemos de Deus a sua graça, o milagre na nossa existência. Mas não pelo fato da mera repetição dessa oração, não apenas por você recitar esta oração. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco, nos dá a direção desta palavra, para que nós possamos aprender, Senhor, como melhor Te servir e fazermos tudo segundo a Tua santa e bendita vontade. Prepara-nos, ó Deus, para que o Teu nome seja honrado nesta noite, que Teu Espírito nos abra os olhos, o entendimento, para que assim possamos estar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Abençoa-nos, Pai, esse é meu clamor em nome de Jesus, amém. Vamos ler, irmãos, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 até o 13, ouça. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Queridos, ao analisarmos essa oração, ao analisarmos essas palavras, nós vamos encontrar diversos ensinamentos. Ensinamentos que certamente hão de nos abençoar e nos fazer entender a vontade de Deus para que melhor possamos servir o Mestre. São ensinamentos que vieram do próprio Cristo. Haja vista que esse modelo de oração foi nos dado por Cristo Jesus. Ele que nos ensinou a orar. E nós vamos observar nesse pequeno estudo 4 ensinamentos que nós encontramos nessa oração.
E eu quero chamar a vossa atenção para que possam meditar comigo, que vocês tenham o coração aberto para entender a revelação de Deus para a nossa vida. E o primeiro ensinamento: Deus dá sentido à vida. Irmãos, dentro dessa oração, nós vemos que Deus é aquele que dá sentido à nossa existência. Leremos versículos 9 e 10, ouça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, nós vivemos uma época muito difícil. Uma época em que as pessoas procuram referencial nas suas vidas, procuram algo para que possa dar sentido à sua existência sobre a face da terra. E muitos que não conhecem a Cristo Jesus, eles procuram o sentido da vida em fontes nas quais não há sentido, nas quais não há de trazer benefício para nossas vidas. Eis o porquê que nós vemos tantas pessoas mergulhadas nas drogas. Por que estão nas drogas? Alguns procurando algo para satisfazer o seu vazio interior, o vazio que há no coração, a ausência do Todo-Poderoso. Muitos buscam nas drogas, outros buscam em diversas fontes, porém, nós precisamos entender que a fonte verdadeira é Jesus. E quando nós, amados, olhamos para Cristo e nos deixamos mover por Ele, o Espírito Santo de Deus preenche esse vazio interior e a tua vida passa a ter sentido. Você passa a ser uma pessoa segundo o coração de Deus e a partir desse momento a tua vida, a nossa vida torna-se completa. E nesta oração Cristo nos ensina exatamente isto: dá foco à nossa vida. Este é um dos ensinamentos. Nós vemos de forma clara que há nesse texto, irmãos, palavras que, a partir do momento que colocamos em prática, a nossa existência será completa. E o Senhor diz: santificado seja o teu nome. Mas quem é que santifica o nome do Senhor? Nós. Eis o objetivo da vida: vivermos para santificarmos o nome santo de Deus. Isso como? A partir do momento que você testemunha de Cristo, fala do Senhor, dá valor ao Todo-Poderoso, você está focado, a tua vida está cheia, a força que arde dentro do teu coração, ali existe o temor, existe também o ardor, irmãos. E esse ardor, queridos, é que faz você buscar a presença do Mestre e a santificá-lo na tua existência. Você há de viver a santidade, há de viver a vontade do Senhor, porque essa é a direção de Cristo Jesus para a nossa existência. Outro aspecto que nós vemos e também nos dá sentido: que venha o teu reino. Quem já buscou aqui o reino dos céus? Todos aqui buscamos, não é assim? Todos nós buscamos o reino dos céus. É um dos ensinamentos de Cristo, a vida que tem o reino dos céus. Aquele que é cidadão dos céus, este tem a vida completa. Ela não é vazia, ele tem objetivos na sua existência. Ele quer viver como cidadãos deste reino. E ele clama: Senhor, que venha o teu reino, mas venha o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha existência, e ainda, faça-se a tua vontade. Oh glórias! Nós temos uma obrigação como servos do Senhor, que é vivermos segundo a vontade do nosso Senhor. E Cristo Jesus ensina exatamente isto: clamarmos para que a vontade do Senhor se manifeste na nossa existência. Nós temos que buscar a vontade do Senhor. E para que a vontade do Todo-Poderoso venha à existência, necessário é que eu o conheça. Que eu conheça aquilo que Deus quer. Que eu saiba o que é que Jesus quer. E a partir desse momento, irmãos, nós não vamos ficar parados, retidos. Nada vai nos deter, porque nós vamos marchar, sem nos cansarmos, porque a nossa força vem do Senhor. Ele é a nossa força, Ele é o nosso vigor. Portanto, amados, a partir do momento que eu entendo essa realidade, a minha oração será diferente. Eu vou orar e afirmarei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome através da minha vida. Exaltado seja o teu nome através da minha vida. O que é santificado, irmãos? Separado. Separado seja o teu nome. Eu verei o Senhor de uma forma diferente.
Por isso que eu o santifico, eu o separo das demais coisas. E ainda, que venha o teu reino. Tens coragem de orar a oração do Pai Nosso? Quando você recita essa primeira parte, você está falando: Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida. Mas é preciso querer o reino de Deus na vida. E ainda, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade na minha existência. Eis o porquê que eu afirmei que não são palavras mágicas. Eu tenho que ter consciência, saber aquilo que eu estou falando, para que a vontade do Eterno se manifeste na minha existência. Amém? Não é apenas, ó Senhor, não, eu tenho que ter, olha, a mente trabalhando, orando de forma racional. E na vida de muitos que estão por aí apenas repetindo milhares de vezes, não surte nenhum tipo de efeito, porque o Senhor não os ouve, porque são palavras vazias. Quando eles falam: santificado seja o teu nome, mas eles não separam, estão vivendo como se Deus fosse qualquer um. E ainda, venha o teu reino, mas eles não querem o reino dos céus. Faça-se a tua vontade, mas não submetem-se à vontade do Senhor. São palavras vazias, palavras hipócritas. As pessoas tornam-se hipócritas e o Senhor rejeita estas coisas. Nós temos que ter dentro do coração esse entendimento, para que essa palavra do Senhor torne-se uma realidade. Amém? Segundo o ensino que está contido na oração do Pai Nosso, o Deus provedor, oh glórias, Deus é o nosso provedor, é Ele que provê as nossas necessidades. Versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ouça, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Queridos, esse pão nosso, entenda como todas as tuas necessidades. É Deus que supre as tuas necessidades, um conjunto de necessidades. O pão nosso, o alimento, o pão nosso, o trabalho, o pão nosso, a saúde, o pão nosso, a tua casa, o pão nosso, a família, e vai por aí. O pão nosso de cada dia. Ou seja, irmãos, em todas as áreas da nossa existência, Deus é aquele que provê, Deus é aquele que nos dá, Deus é aquele que nos sustenta. Nós sabemos que temos necessidades tanto no físico quanto no emocional. No físico, nós precisamos trabalhar. O Senhor já nos chama a atenção para a necessidade de estarmos trabalhando para que sejamos abençoados. O Senhor chama-nos a atenção para isso. E quando nós entendemos essa verdade, o Senhor vem sobre nós, Ele nos abençoa naquilo que fazemos e nos dá a prosperidade, nos faz crescer. Aquele que é empresário, porém, que coloca Deus acima de todas as coisas, que a primeira parte dessa oração é uma verdade na sua vida: o Senhor o faz prosperar, o Senhor o faz crescer. Aquele que trabalha, ele é abençoado em todas as suas funções. O profissional é abençoado, ele é abençoado dentro da sua casa. O Senhor supre as suas necessidades do seu lar, necessidades da saúde, necessidades talvez de mantimentos, e vai por aí. Ele é o nosso provedor, é aquele que nos dá o pão de cada dia. Mas, queridos, tem outro aspecto que nós precisamos observar, e está na moda, infelizmente uma moda ruim, é a chamada depressão. Olha só, também no emocional. Mas por que essa onda? Essa epidemia, se assim podemos definir, talvez não se aplique, mas vamos usar esse termo, essa epidemia de depressão. Meu Deus, como tem depressão? Hoje nós temos adolescentes depressivos, temos jovens depressivos, nós temos pessoas na meia-idade depressivos, e temos anciãos depressivos. Ou seja, em todas as fases da vida, esse mal tem adentrado o coração. Queridos, se nós não enchermos a nossa vida com o Senhor, aquele que supre as nossas carências emocionais, nós estaremos sujeitos à depressão. Estaremos sujeitos.
Eu não vou falar que a depressão é uma doença do mal, não vou falar que o cara esteja endemoniado, não vou falar isso. Mas com certeza, muitos que estão depressivos é porque tiraram Deus de cena. Colocaram Deus no segundo plano. Muitos estão focados na sua própria enfermidade. Esse é um problema sério, irmãos. Problema seríssimo. A partir do momento que eu fecho os meus olhos para o Senhor, que eu vejo só o meu problema, vejo só a minha dificuldade, que eu vejo a minha necessidade, o Senhor é tirado de cena. E isso é terrível e gera males, muitas vezes irreparáveis na vida das pessoas. Você já notou que a tendência do depressivo não é a restauração, mas cada dia descer mais? E muitos tiram as suas próprias vidas porque não conseguem suportar a sua situação. Mas por que isso? Porque há um peso da ausência de Cristo Jesus. Se o Senhor estivesse nessa causa, a tendência do depressivo era a restauração, e isso dia após dia. Mas exatamente o contrário, a tendência do depressivo é cada dia afundar-se mais e mais, isolar-se, e se não tiver cuidado, comete a bobeira do suicídio, a loucura do suicídio. A ausência de Cristo produz essas coisas. Mas se nós colocarmos o ensinamento de Cristo, através dessa oração, o ensinamento no qual o Senhor diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor vem e supre todas as nossas necessidades. Supre todas as nossas necessidades. Amados, ao orarmos o Pai Nosso, estejamos atentos a essas coisas. Vamos estar ligados, para que não sejamos apenas pessoas que repitam, apenas repetindo, como se fosse um papagaio da vida, que repete, sem saber o que fala, mas vamos observar e vamos praticar a verdade de Cristo Jesus na nossa existência. Amém? Glórias a Deus por isso. Terceiro ensino que nós encontramos na oração do Pai Nosso: o Deus perdoador. O Deus perdoador. Queridos, Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse ensino talvez seja o mais difícil dentre todos. Talvez o mais complicado de nós assimilarmos e praticarmos. Eis o porquê, irmãos. Olha só, primeiro, perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa-nos os pecados. Depois, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Tem uma condicional: Senhor, perdoa-me, mas como eu tenho perdoado. Vê como são as coisas? Talvez é o ensinamento mais difícil, porém extremamente necessário, porque se nós não buscarmos o perdão para as nossas vidas, e também se nós não liberarmos o perdão sobre aqueles que nos fazem o mal, nós não teremos acesso à presença do Senhor. A mágoa não pode encontrar lugar no nosso coração. Inimizade não pode encontrar lugar no nosso coração. É interessante, amados, porém muitas vezes vemos dentro da igreja pessoas que são inimigas. É comum numa igreja grande existirem pessoas que não se dão, que estão de mal, que são inimigas. Quando fulano de tal chega e senta na última cadeira, o outro senta na primeira, porque é o local mais distante, para ficarem mais distantes. Talvez vocês até conhecem casos semelhantes, mas é muito comum nas igrejas que haja pessoas que não se dão, que não vão com a cara uma das outras, que lá no coração está a inimizade, está o ódio, está a mágoa e coisas desse tipo. Gente, como poderão receber o perdão de Deus se não liberam o perdão sobre aqueles que fazem o mal? Sobre aqueles que muitas vezes nos ferem, tocam em nós. É fácil? Não, não é fácil. Talvez você não precise liberar perdão para ninguém, então para você é fácil. Mas, vamos citar apenas um exemplo daqueles impactantes.
Alguém que abusou do teu filho, abusou da tua filha, alguém que assassinou um ente querido. Complicado, não é? Pesado, não é? Sabe quem foi que Cristo perdoou? Todos aqueles que eram seus inimigos e que o assassinaram numa cruz. O Senhor na cruz diz: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Na verdade, amados, na verdade, o que Cristo deveria fazer era: Pai, manda fogo, consome essa raça de víboras. Eles foram inimigos, perseguidores, escarneceram do Senhor, arrebentaram, literalmente, arrebentaram Cristo pelo meio. E por fim, o penduraram numa cruz. Aí o Senhor olha para eles e fala com o Senhor: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Amados, com certeza, praticar o perdão não é fácil. O perdão é difícil para você liberar para a tua própria esposa, para o teu próprio esposo. Quando ele pisa na bola com você, aí você não quer liberar o perdão para ele. Quando ela pisa na bola contigo, você não quer liberar o perdão para ela. Agora imagine pessoas que fazem coisas terríveis contra nós. Mas, se não houver perdão, o Senhor não nos perdoa. Irmãos, este é um dos ensinamentos que está na oração do Pai Nosso, que é repetido milhares de vezes por pessoas cheias de inimigos, pessoas que odeiam o próximo, pessoas que não se dão com um monte de gente, mas estão ali repetindo como se Deus estivesse ouvindo essa oração mágica, esse mantra, essa oração cheia de poder, mas na verdade são meras repetições, e o Senhor certamente não ouve, porque nós precisamos de uma vida totalmente aos pés de Cristo Jesus, e foi Cristo que ensinou-nos dessa forma. Não entenda que seja diferente. Mas o Senhor sabe, o Senhor vai entrar aí com um jeitinho, assim. Não tem essas coisas, amados. Nós precisamos entender que a palavra do Eterno é muito reta, muito reta, é muito reta e séria também. Amém? Pedir perdão é uma necessidade. Se alguém te faz o mal, muitas vezes nós esperamos que ele venha nos pedir perdão, mas o ensinamento de Cristo é que nós devemos perdoá-los. Perdoá-los. E às vezes necessário ir até a pessoa que nos fez o mal e pedir perdão a ela. E pedir perdão a ela. São situações extremamente difíceis. Pedir perdão é difícil, talvez perdoar tenha o mesmo peso. Porque perdoar exige uma mudança de conceito, uma mudança de coração. Não é um apagar. Perdão não é apagar. Eu vou perdoar e vai sumir da minha mente. Não, não some. Perdoar, irmãos, é fazer que aquele mal, aquele ato da pessoa para contigo, não tenha mais efeito na tua vida. Mas é impossível você esquecer. A nossa mente está aí, como é que você esquece? Mas todas as vezes que você lembrar daquela situação, ela não terá peso para você. É tipo assim: Senhor, perdoa o meu pecado. Qual foi o teu pecado? O meu pecado foi que eu roubei, menti, ou adulterei, enfim. Qual foi o teu pecado? O Senhor te perdoa, mas a lembrança do pecado sumiu da tua mente? Quem já teve a lembrança do pecado apagada da mente? Eu acho que ninguém. Você pode ter esquecido ao longo dos anos. Eu fiz isso, foi um pecado que você... nem lembrava mais. Apaga. Mas não porque Deus foi lá e passou uma borracha e apagou isso da tua mente. Isso não existe. Não é assim. O perdão de Deus, ele tira o peso do pecado, mas está guardado aqui dentro a lembrança. Só que ela não tem mais efeito. Isso se aplica nessa questão de perdoar o próximo. Mas não espere que o mal que ele nos fez vá sumir da nossa mente, porque não vai sumir. Só que ela não pode ter mais efeito danoso na tua existência. Amém, igreja? Difícil, não é? Muito difícil.
Sabe por que Cristo disse que a porta do céu é estreita? Porque tem situações como essa, que se não observadas, a porta enlarguece. Gente. Tem muita gente brincando, irmãos. Brincando de crente. Meu Deus do céu. Tem muita gente brincando de crente. Mas ser servo de Deus é mais sério do que parece. Deus exige mais do que você possa imaginar. Deus tem grandes exigências. Poucos são aqueles que me seguem, mas muitos são chamados. Amém. Essa é a verdade do Senhor. E nós não podemos de forma alguma contestá-las, porque o Senhor é soberano nas suas decisões. E se Ele perdoou, porque também é possível que nós possamos perdoar. Primeiro ensinamento: Deus dá sentido à vida. A vida do servo de Deus não é vazia. Não existe no seu coração um buraco que a pessoa precisa talvez beber, fumar, precisa cheirar, precisa fazer um monte de loucuras para preencher, e preenche parcialmente. Preenche hoje, amanhã está vazio novamente. Geralmente é assim que o mundo preenche o vazio existencial das pessoas. Mas quando o Senhor está no centro, quando nós santificamos Deus, separamos Deus e vivemos a verdade dEle, quando nós clamamos: Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aí seremos completos diante do Todo-Poderoso. Segundo ensinamento: Deus provedor é o Deus que supre as nossas necessidades em todas as áreas. Supre em todas as áreas, seja no físico e ou no emocional. É o Deus que supre a nossa necessidade. Aqueles que sofrem depressão, querem a cura? É só encher-se com Deus. É só encher-se. Deus foi aquele que trouxe o camarada da sepultura. Quanto mais tirar um vazio existencial, que geralmente é a depressão. Quanto mais. Se o Senhor fez a vida voltar a um corpo sem vida, nós precisamos olhar para o Senhor no meio das crises. Temos que olhar. E Deus move de forma poderosa. Terceiro ensinamento: o Deus perdoador. Com certeza essa é uma situação que separa as pessoas da presença de Deus, que é a falta de perdão, e a falta de liberar perdão, e a falta de pedir perdão é humilhar-se. É difícil, não é, gente? Você chegar para uma pessoa e falar: olha, eu errei, me perdoa. Primeiro você tira a tua coroa. Tem que tirar a coroa, porque você reconhece que pisou na bola. Aí se humilha diante do cara. Bem provável que você vai ouvir 1000 coisas, porque a pessoa geralmente não perdoa. Está perdoado, amém. Mas ela vai aproveitar, é agora, e vai te descascar, vai te dar uma surra, e vai falar tudo aquilo que você não quer ouvir. E às vezes perdoa ou não perdoa, mas você já fez a sua parte. Não é assim? Temos que fazer. Oh, meu Deus, ser crente só para os fortes. Servos de Deus não é coisa para os fracos. Eis o porquê que na palavra está escrito que o Senhor nos faz fortes. O Senhor nos faz forte. A nossa força vem de Deus, vem do Senhor. E o quarto ensinamento, e o quarto ensino que nós encontramos na oração do Pai Nosso: o Deus protetor. O Deus protetor. Versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém? Amém. Deus, Ele é o nosso protetor. Deus é o nosso protetor, igreja. Se você quer proteção em algum aspecto da tua vida, primeiro olhe para o Todo-Poderoso. E quando nós oramos esta oração, quando nós fazemos esta oração, nós estamos afirmando que Ele é o nosso protetor. Porém, eu não posso sentar-me e orar o Pai Nosso: ó Deus, e não me deixe cair em tentação. Mas eu não vou evitar o mal, eu vou me jogar. Não, não é assim, irmãos.
Isso é brincar com Deus. Não nos deixe cair em tentação. Eu vou fazer a minha parte, que é fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? É você talvez dar uma volta de 5 quilômetros para não andar apenas 10 metros e passar na frente do mal. Queridos, muitas vezes nós precisamos de atalhos, nós precisamos evitar, nós precisamos resistir. Deixe-me dar um exemplo de redes sociais. Isso está na moda e eu creio que vai ficar assim por séculos. De agora para frente, é daí para mais. Se nós já estamos nesse passo tão avançado que são as redes sociais, essa integração tão grande, essa integração, hoje me pediu amizade no Facebook, uma pessoa que quer ser minha amiga, que eu não faço ideia de quem seja, é aqui da cidade. Eu fui e cliquei, não, mas por que quer ser minha amiga? Não sei quem é, nunca conversou comigo. Não faz sentido? Então são situações que se aplicam. E nós, amados, dentro desse mundo das redes sociais, se não houver vigilância, não adianta orar Pai Nosso, não adianta frequentar a igreja, ouvir o pastor Elias Rios na rádio, na internet, na igreja, onde quer que for. Não adianta. Se nós, amados, não vigiarmos, com certeza nós vamos cair em tentação. As pessoas, amados, têm que entender, se não é de Deus, eu não posso dar continuidade. Eu tenho que eliminar, eu tenho que parar. Tem que eliminar, gente. Eu não posso ficar esperando que Deus vai me livrar daquela tentação. Ele não vai te livrar daquela tentação. Você precisa querer. Aí o Senhor te fortalece e você vence o inimigo de nossas almas. É assim que funciona, igreja. É desta forma. Ele é o Deus protetor, mas para aqueles que são fiéis, para aqueles que querem a proteção do Senhor, que querem viver em fidelidade, E nós temos que vigiar todas as áreas da nossa existência. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós precisamos entender que o Senhor é que nos fortalece para que nós possamos vencer o maligno, mas eu preciso querer vencer o maligno. Eu preciso resistir às tentações, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Outro texto diz: não há tentação superior às nossas forças. Não há tentação superior às nossas forças. Ou seja, se tu és um servo de Deus, uma serva do Senhor, pode aparecer diante de você qualquer tipo de tentação e você terá forças, terá condições de resisti-la. Mas isso se aplica apenas para os servos do Senhor. Eis o porquê que a oração do Pai Nosso não é mágica, não é um mantra, que apenas repeti-la vai tocar o coração de Deus e ou prover libertação ou qualquer outro tipo de bênção na tua vida. Às vezes funciona no sentido inverso. As muitas repetições fazem com que o Senhor canse de ouvir e tire as bênçãos da vida das pessoas. Irmãos, a palavra do Eterno é viva e nós precisamos praticar a palavra na nossa existência, viver a palavra. E se assim fizermos, certamente o Eterno virá, moverá e encherá o nosso coração. O Senhor há de nos proteger contra toda força das trevas. A Bíblia é extremamente clara, eis o porquê precisamos conhecer a palavra do Senhor. A Bíblia é extremamente clara com relação ao poder que o Eterno nos concede para pisar sobre a cabeça do diabo. Olha só a que ponto chega o poder de Deus na vida daqueles que são fiéis. Nós temos poder para pisar, ou seja, irmãos, para vencermos o maligno. Pisar na cabeça do diabo, pisar na cabeça da serpente, é vencer o maligno. Nós temos esse poder,
mas o poder está nas mãos daqueles que amam o Senhor, que guardam os seus mandamentos e que procuram viver a santidade no seu dia a dia. Amém? Ensinos da oração do Pai Nosso. Oh, glórias! Primeiro ensino: Deus dá sentido à nossa vida. Na vida do verdadeiro servo de Deus, não há um buraco vazio. Não existe. Ele é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Segundo ensinamento, é o Deus provedor. É o Deus que supre as tuas necessidades, tanto físicas quanto emocionais. É o Deus que enche o teu coração. É o Deus que move poderosamente. O terceiro ensino é o Deus perdoador. É o Deus que não reteve o perdão sobre aqueles que o acusou injustamente, que o levou para a cruz, que o assassinaram na cruz. Não reteve o perdão. Nós não temos, de forma alguma, permissão para reter o perdão ou para sermos inimigos de alguém. Nós não podemos, de forma alguma. Somos chamados para vivermos a vida santa do Senhor. E o quarto ensinamento é o Deus protetor. É o Deus que nos guarda do mal. É o Deus que nos protege. É o Deus que nos dá força para pisarmos sobre a cabeça do inimigo. É o Deus que nos dá força para resistirmos às tentações. É o Deus que faz que o inimigo fuja de nós. Essa é a verdade da palavra. E se nós, ao orarmos, prestarmos atenção nessas verdades e meditarmos nela e a praticarmos, teremos a vitória que só o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Deu para entender? Deu para entender, pastora? Esse é o ensinamento para hoje. Guarde esta palavra no teu coração, pratique esta palavra e verás a glória do Senhor no teu viver. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas fixar essa palavra no nosso coração, meu Deus, para que nós possamos fazer segundo o Teu querer e usufruirmos das muitas bênçãos que Tens reservada para aqueles que Te amam, para aqueles que são Teus. Deus, fala conosco, alimenta-nos, sustenta-nos e fortaleça-nos. Este é o meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 860